Nessa lição 9, nós vamos falar que sem fé não há salvação. A gente precisa da fé para receber de Deus a salvação. Sem fé é impossível agradar a Deus, então sem fé não tem salvação, certo? Na nova tradução da linguagem de hoje, Hebreus 11:7, todo mundo recebeu a folha? Tá, então tá bom, então vamos lá. Hebreus 11:7, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma arca em que ele e a sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Noé se tornou íntimo de Deus, ele foi aprovado por Deus. E por quê? Porque ele ouviu de Deus algo que eles nunca tinham visto. Não só o Noé, mas todos na época do Noé, a humanidade toda nunca tinha visto o que eles viram no dilúvio. E mesmo assim o Noé acreditou. Isso foi fé. A fé que hoje nós conhecemos, que o Noé não conhecia na época, mas ele agiu instintivamente pela fé quando ouviu a palavra de Deus. A fé entrou no coração dele, lógico, não foi só o instinto, a fé realmente entrou no coração dele, e ali então ele fez o que fez. Uma obra magnífica, de chamar a atenção sem nenhuma condição. Inclusive sem nenhuma condição braçal, porque era só ele, 3 filhos e 3 noras e a esposa. 7 pessoas ajudando ele. É muito importante isso, irmãos, porque hoje é tempo da gente, como é que eu vou falar? Fazer todo tipo de esforço, sacrifício mesmo, para a gente alcançar a nossa família. Eu sei que não é fácil, não é mole, como diz, né? Eu sei que são às vezes teimosos, cabeças duras, difíceis de lidar. E eu vejo, já falei isso aqui, e vou falar novamente, eu vejo pessoas que são cristãs e que ficam irritadas com seus parentes e desistem de buscar por eles. Dá a impressão que essa pessoa não sabe o que está acontecendo. A igreja precisa ter a noção do que está por vir. Você, como igreja de Cristo, precisa ter noção do que está por vir. Perder sua família porque você ficou chateadinho com eles, ainda que eles mereçam a sua ira, cabe a você não colocar o sol sobre a sua ira e continuar lutando por eles. Que história é essa? Eu nunca mais vou orar por ela, não merece. Então se ela não merece a sua oração, ela merece ir para o inferno? É isso que você está dizendo? Com a sua irmã, que é enjoada? Sei lá com quem? Com a sua filha? A gente é a igreja, irmão. A igreja tem que despertar, as coisas estão acontecendo. O fim está aí batendo a porta. Daqui a pouco Jesus volta para levar a igreja dele. Quem ficar vai para o inferno. E se nossos parentes ficarem? Culpa nossa. Que ficamos aborrecidos, chateados e paramos. Simplesmente paramos. Agora vou pensar só em mim. Não. A gente tem que continuar até o fim. Fazer como o nosso mestre fez, foi sacrificado. No final, como um cordeiro, ele foi lá, mudo ao matador ele foi, e se sacrificou, porque ele não merecia, também nós não merecíamos, e ele mesmo assim fez. Amém, Jesus? Nós temos que despertar. Eu falo nós, eu estou dizendo a igreja de Cristo. Precisa despertar para que está por vir, para que sejamos pessoas mais fortes, mais firmes, e que não fica aí melindroso, chorando pelo canto, porque alguém te fez uma malcriação e agora você não quer mais lutar por essa pessoa. Eu é que não vou fazer essa campanha por essa pessoa. Ela não merece essa campanha, eu não vou fazer. Que isso, irmão? Quer dizer que você já julgou, sentenciou, condenou, e aquela pessoa então não merece salvação? Merece, pastor, mas eu não vou. Não, você tem que lutar. Nós somos aqueles que conheceram Jesus. Nós somos, na verdade, privilegiados. Diga amém, Jesus. O Oral Roberts, um pregador famoso americano, hoje já falecido, ele tinha uma faculdade, ainda tem a faculdade, mas ele já morreu.
E ele conta no livro dele que um dia ele estava passando assim no pátio da faculdade e tinha um grupo da igreja assim estudando e eles pediram ajuda para ele dar uma colher de chá, dar uma dicasinha, né? E ele falou assim, mas eu não vou fazer isso. Vocês todos são da igreja. Se eu fosse fazer isso, eu teria que fazer com outro grupo lá que não é da igreja, porque a faculdade era aberta para todo mundo, né? Por quê? Porque vocês têm o Espírito Santo. A Bíblia fala que ele vai lembrar todas as coisas. É só estudar. Entende? Ontem eu recebi uma mensagem de uma jovem. Falou, pastor, muito obrigado pela sua oração. Eu estou aqui mandando essa mensagem para o senhor porque eu, meu pai, minha mãe, meu marido, nós sabemos o quanto o senhor e a pastora têm lutado por nós. Eu fiz uma prova, pastor, na UERJ, né? Para a faculdade, na UERJ. E eu passei. Ela disse assim, que tinha uma questão que ela fez, ela não lembrava, e ela pensou o seguinte, depois que ela viu os pontos, digamos que ela tinha que tirar 43, digamos. Sem aquele ponto, seria 42, ela ficaria de fora. 43 ela entrava. Só para você ter uma ideia. Aí ela já ia fazer uma coisa errada lá, fazer uma anotação errada, ela parou, lembrou, aí fez uma oração, o Espírito Santo mostrou claramente a resposta para ela assim. Ela falou, pastor, foi a coisa mais linda. Eu assim, eu fechei o olho, olhei, aí apareceu aquela resposta, eu olhei assim, Jesus, obrigado. Aí fui lá, fiz a resposta, deu certo e eu entrei. Obrigado, pastor. Amém, irmãos? São milagres. O Oral Robson falou assim, por que eu vou ajudar vocês? Se eu for ajudar, vou ajudar o ímpio que não tem o Espírito Santo. Vocês têm que estudar, vocês têm o Espírito Santo. Nós não podemos abrir mão de fazer o que Deus manda. Não temos o direito de ficar de raivinha, chateadinho. Não oro mais, não merece. Não temos esse direito, irmão. Não temos. Perdemos quando Jesus salvou a gente. A nossa vida é dele. Temos que obedecer a ele. Eu já podia até parar a lição aqui já. Amém? Mas tem coisa boa essa última lição. Essa é a última, hein? Vamos lá então? Vamos começar a lição. Na lição anterior, vimos que a salvação de Deus é um presente que vem pela graça dele, mediante a fé. Efésios 2:8, na nova tradução da linguagem de hoje. Nessa última lição, falaremos sobre essa fé que levou Noé a realizar um dos feitos mais extraordinários descritos no Velho Testamento. Esse texto de Hebreus revela o quanto Noé foi um servo dedicado em obedecer. Hoje, a regra é a mesma. Deus está procurando servos dedicados a obedecer sua palavra, para operar suas maravilhas. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11, versículo 1. Essa é a definição bíblica de fé que conhecemos. Mas Noé, mesmo sem a teoria, colocou em prática esse tipo de fé. Hoje temos a teoria, mas em muitos casos o praticar está sendo esquecido. Foi o que eu falei aqui na abertura. O Noé não tinha teoria, mas ele ouviu a Deus, se encheu de fé e construiu um barco na terra seca. Ninguém nunca tinha visto chuva. Nunca tinha visto cair um pingo d'água do céu. Mas Noé acreditou naquela palavra. Isso é fé. Quando você crê na palavra que foi revelada a você, você tem fé, não tem jeito. A fé chega. E ele pegou com essa fé, acreditou de tal maneira que foi lá construir a arca. Nós precisamos colocar isso no coração, porque hoje nós temos a Bíblia Sagrada. Nós temos o livro sagrado. Eles não tinham isso. Na verdade, irmãos, eu vou te falar e não fica triste comigo, nós somos bem fracos. Somos bem fracos. Porque aqueles homens não tinham o que a gente tem. E eles abriram o mar, tiraram a água da rocha. Eles fecharam a boca do leão, apagaram a força do fogo, construíram a arca quando nunca tinha caído uma chuva dizendo que choveria. Essas pessoas na Bíblia fizeram coisas tremendas, irmãos. E elas não tinham o que nós temos.
O Espírito Santo não tinha sido derramado ainda. Hoje já foi, é nosso. Está com a gente aqui agora. Eles não tinham as escrituras para ensiná-los o como fazer. Deus deu todo o mapa para a gente, são 66 livros, que é o mapa de Deus para a gente pegar os tesouros escondidos dele. E a gente é fraco, lê pouco, ora pouco, busca pouco. São poucos que estão realmente vivendo a graça de Deus. Uma dor de cabeça é o bastante para a pessoa ficar revoltada com Deus. Uma revolta de um filho ou de uma filha, uma traição de um marido ou de uma esposa é o bastante para a pessoa sair da igreja revoltado. Uma luta financeira. Muita gente sai da igreja por causa disso. A igreja de Jesus está ficando fraca e a gente tem que fortalecer. Amém, irmãos? Dias piores estão vindo por aí, pessoal. Eu sei que você gosta de ouvir os pastores falando dias melhores e que não sei o quê, que é vida abundante. Está tudo na Bíblia, vamos buscar tudo isso. Mas dias de perseguições são os últimos dias. Também estão por aí. Não se engane não, irmãos. A gente tem que deixar de ser a igreja fraca, que tudo chora, tudo desiste. Qualquer coisinha joga a toalha. Não! Amém? Eu não vim aqui para pegar no seu pé na última quarta-feira do ano. Não estou pegando o pé de ninguém. Só estou te dizendo que o 2024 está por aí. Nós não sabemos como vai ser. 2024, ninguém sabe. Todas essas projeções que o pessoal fala são meras projeções, conjecturas. E a gente tem que olhar para a palavra e, sabe, pegar a palavra e não soltar mais, irmão. Colocar aqui e abraçar mesmo. Mas não aconteceu, mais um ano sem acontecer. Problema, eu estou agarrado com a palavra. Você entrou para a igreja, sua vida só está piorando. Você que pensa ser derrotado. A vida só está melhorando. Mas eu estou vendo, você só está enfrentando batalha, problema é meu. Andar logo fora. Tem gente que tem que levar, irmão. Desculpa. Está até voando aqui a folha. Não, tem gente que tem que levar um fora para poder se colocar no lugar dela, porque a pessoa está falando contra o seu Deus. Sabe, você não tem que concordar com nada. Realmente está difícil para mim. Está difícil coisa nenhuma, irmão. A Bíblia fala que o impossível ao homem é possível a Deus. Vamos lá, vamos continuar. Vamos tentar, no mínimo, crer como esses homens acreditaram, sem ter Bíblia para ler, sem ter instrução de Deus para ler, só ouvindo a voz de Deus. Não tinham nem o Espírito Santo ainda com eles, derramado aqui na terra. E esses homens fizeram o que eles fizeram, irmãos. Foi coisa tremenda a vida dessas pessoas. Amém? Agarre-se com a palavra de Deus. Bom, vamos voltar aqui na lição. Entendemos que antigamente, foi aqui que eu parei, né? Em Hebreus 1:1, entendemos que antigamente Deus falava aos profetas de muitas maneiras, mas que nos nossos dias Ele fala pelo Filho. Isso é Hebreus 1, versículo 1. Ora, sabemos que o Filho quem é? Coloca João 1:1 para mim aí. Então, o Filho é a palavra. João 1:1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, palavra. Então, ele é a palavra. 1 de João 5:7. 1 de João 5:7. Isso. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Jesus, então, é a palavra. Não, guarda esses versículos, porque você precisa falar isso com aquela pessoa que vem criticar você, seu pastor, sua igreja, o evangelho, o seu Deus, a sua fé. Aquela pessoa que te chama de fanática,
que está vivendo uma vida totalmente desordenada e quer chamar você de fanático porque você está sempre na igreja, porque você é dizimista, porque você não olha para os lados, você é homem de uma só mulher, é mulher de um só homem, porque você é uma jovem que espera, um jovem que espera, não sai beijando na boca de todo mundo. Amém, irmãos? E aí você que é o fanático da história. Você precisa ter esse exercício para falar com essa pessoa. Apocalipse 19, 13. Coloca aí, Apocalipse 19, 13. E estava vestido de uma veste tingida em sangue. E o nome pelo qual se chama é o quê? Jesus Cristo. Veste tingida de sangue. E o nome dele é a palavra de Deus. Então, se alguém falar para você, vocês ficam seguindo um livro, vocês são doidos. Não é o livro, é Jesus Cristo. Eu sigo Jesus Cristo. Ele é a palavra. Quando você entender isso, tudo vai mudar na sua vida. Por isso que mudou na minha vida. Eu não sofri lavagem cerebral, não. O que eu sofri foi uma morte mesmo. Morte? É. Eu morri e nasci novamente. Sou nova criatura. Ando para agradar Jesus, não é para agradar ninguém. E pode falar, irmão, entre agradar você e Jesus, você vai perder, hein? Não insiste não, que você vai perder. Eu primeiro agrado Jesus Cristo. Tem muita gente querendo agradar primeiro o homem, irmão. O filho faz o que quer. A filha faz o que quer. O marido, misericórdia, faz o que quer. O homem ainda é uma pessoa sem Cristo ainda. E a mulher cede. O marido faz o que quer. Ela acha que está agradando o marido. Algumas fazem isso até por medo de perder o marido. Não sabem ela que se tiver que perder, com um espírito de perturbação na cabeça, o homem pode ter a melhor mulher do mundo, em todos os sentidos. Ele pode ter a melhor mulher do mundo. Se ele estiver perturbado, ele vai procurar outra mulher. O espírito de adultério, quando entra, irmão. Ele pode ter a mulher mais linda, mais completa, a melhor mulher do mundo em todos os sentidos, que realiza ele em todos os sentidos. Mesmo assim, ele vai ser atraído para cair na tentação do adultério. Porque é um espírito. Mas a mulher de Deus fica cedendo. E por aí vai. Por isso que Jesus falou. Vocês pensam que eu vim trazer paz? Eu vim trazer espada. Foi Jesus que disse isso, a palavra dele. Eu vim trazer a espada. A partir de agora você vai ver pai contra filho, filho contra pai, marido contra esposa, mulher contra marido. Você vai ver, eu vim trazer a espada. Foi por isso. Porque quando a pessoa se converte de verdade, ela não fica cedendo aos caprichos dos outros. Ela primeiro olha e vê. Agrada a Jesus? Agrada, estou dentro. Não agrada? Estou fora. Pagodinho contigo? Não vou mais. Mas aí eu vou... Problema seu. Eu não vou mais a pagodinho nenhum. Eu agora só vou para a igreja com Jesus. Vai sozinho. Depois não reclama. Você está ameaçando me trair, é isso? Vai lá e trai. Mas eu quero te dizer que Jesus me autorizou a separar de você se você me trair, tá bom? Tá avisado? Jesus me autorizou. Pode fazer. Vai lá para o pagode então, faz. Mas se eu descobrir, você vai ficar com sua roupa na rua. Pronto, irmão. Fala, é na palavra. Está na palavra ou não está? Está na palavra, ué. Está na palavra. Em caso de adultério, você pode separar que eu estou contigo. Jesus está contigo. Estou falando alguma besteira? Está na palavra. Ah, eu vou ameaçar? Não, vai ameaçar nada. Você só vai falar a verdade para ele. Você quer ir para pagode sozinho? A minha esposa conta um testemunho de uma mulher que ela estava apanhando do marido. Olha que coisa séria. E ela era de Deus. Aí ela era de Deus, então ela achava que não podia denunciar o marido. Né? Ela achava que não, porque ela era de Deus. Aí ela recebeu a direção, né? E foi lá na delegacia e falou assim, olha, está acontecendo isso assim. O meu marido é um ótimo homem, ótimo marido e ótimo pai. Quando ele bebe, muda completamente. Ele fica violento, ele fica chato, ele fica falante. Se eu falar alguma coisa, de vez em quando ele está me batendo. Eu quero registrar essa queixa. Eu não quero prender o meu marido. Eu quero que o senhor traga ele aqui e dê um susto nele. Isso eu quero. Mas eu não quero que o meu marido seja... Porque ele é um bom homem. Quando ele bebe, é que ele vira completamente. Aí
foi chamado. Levaram o marido lá. Senta aqui, ó, está acontecendo isso, foi feita uma queixa, mas não foi registrada, a gente não pode prender o senhor. Mas, não, foi registrada, a queixa está aqui. A sua esposa ama você, é uma boa mulher, serva de Deus. Se o senhor de novo beber e bater nela, eu vou prender você. Você vai ficar preso por muito tempo aqui com a gente. Você entendeu? Entendi. Aí a minha esposa conta que a mulher conta, né? Que o marido um dia chegou bêbado em casa, doidão lá. Aí ficou olhando para ela, Maria da Penha. Maria da Penha. Posso fazer mais nada. Maria da Penha. Bêbado, mas ele sabia que não podia, viu? E realmente ele sabia. Ué, irmãos, o homem estava bêbado, mas ele na hora ele lembrou da Maria da Penha. Na hora ele lembrou, não pode fazer mais nada. Maria da Penha, Maria da Penha. Entende? Não é porque você é mulher de Deus que vai virar saco de pancada de homem perturbado, não. Bom, o que eu quero que você entenda é, Jesus é a palavra, gente. Se eu estou na palavra, então eu estou com Ele. Se eu estou fora dele, eu não estou com Ele. É simples. Na verdade, não é complicado, não é simples. Se eu estou nela, eu estou com Ele. Se eu estou fora dela, eu não estou com Ele. Tudo que eu faço, eu não posso fazer por ódio. Eu não posso fazer por ira, por raiva. Tenho que fazer pela palavra. Ainda que seja uma ação dura, ainda que seja uma ação bem veemente, tem que ser uma ação pela palavra. Não pode ser uma ação porque eu estou nervoso, chateado, irado, aborrecido com alguém, e aí eu tomei aquela atitude dura, mas não foi pela palavra. Amém, irmãos? Agora, as nossas ações, todas elas têm que ser firmadas na palavra. O Noé, ele se firmou na palavra. Por isso que ele não voltou atrás e conseguiu construir a arca. E fez o que fez e salvou a família. Diga graças a Deus. Então, Jesus é a palavra. Vamos voltar na lição. Assim como sabemos que a fé vem pelo ouvir a palavra, Romanos 10:17. A verdade é que existem leis espirituais que não podem ser ignoradas por quem deseja ser mais que vencedor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é uma das leis, talvez uma das principais aí. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6, eu não posso ignorar isso. Então, se eu não estou agindo por fé, se eu até fiz o correto, o que devia ser feito, mas pela vontade minha, pela minha ira, eu perdi a benção aqui. Se eu fizesse a mesma coisa, mas pela palavra, na ideia de respeitar a palavra, de abençoar aquela pessoa de alguma forma, mesmo que tenha sido duro, eu não perderia. Tudo é pela fé, o que não é pela fé é pecado, diz a Bíblia. Tem que ter cuidado com isso. Cuidado com a sua ira. Não ponha o sol sobre a sua ira. Amém, irmãos? Não ponha. Porque a gente irado, vou te contar, a gente perde a estribeira. A gente irado, como a igreja gosta de dizer, a gente sai do espírito. E aí depois perdemos até a razão que a gente tinha. Tá bom? Voltando à lição. Vamos ler a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18, 19 e 20. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18, 19 e 20. No 18 diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, não vai padecer mais, foi uma vez só, pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então ele morreu e o Espírito Santo deu vida a ele, ele foi vivificado, vida de Deus na sua vida. Nós também, quando aceitamos Jesus, passamos pelas águas, nos entregamos a Ele, nós também fomos vivificados. A vida de Deus na minha vida. Vivificado. Amém, irmãos? Jesus fez isso, fez pelos nossos pecados,
os justos pelos injustos. O justo, ele, né, por nós, os injustos. E ele levou nossos pecados. No qual, 19, também foi e pregou aos espíritos em prisão. Quando ele morreu, ele foi lá embaixo. Ele realmente foi na casa do diabo lá para destronar Satanás. E todos que ainda estavam cativos, todos que morreram antes de Cristo, antes da crucificação, antes de tudo isso acontecer, estavam lá num local esperando isso acontecer, sem saber direito, talvez, sem a noção, mas estavam lá. Eles viram Jesus tudo lá, tudo que aconteceu. E Jesus ali pregou para eles. Assim, irmão, eu fico tentando imaginar as coisas, né? A gente não tem noção, sabia? A gente não tem noção. Como que Jesus, ele pregou aos espíritos em prisão. Então ele foi lá, pregou para o Davi, pregou para o Noé, pregou para Abraão, pregou para todo mundo. Ele pregou para aqueles reis, ele pregou para eles. E levou cativo quem estava em cativeiro. A Bíblia fala isso. E ele fala assim, versículo 20. Os quais, em outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Olha aí. Enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Por isso nosso batismo nas águas, né? Salvação aquele que crê e for batizado será salvo. A água simboliza essa salvação do batismo, nova criatura nascendo, como as águas do Mar Vermelho que se abriram, depois fecharam. O faraó não podia passar pelo batismo das águas, não conseguiu, mas aquele povo passou, amém? E a gente hoje passa pelo batismo das águas. É necessário mesmo. Jesus foi muito claro. Quem crer e for batizado, este que será salvo. Jesus, então, ele vai lá. É assim, irmãos. Você imagina, então, Jesus lá embaixo, morto, levando nossos pecados, e o Espírito Santo vem e vivifica ele recebe vida. Aí, pronto, aí o Satanás fica doido. Né? Só que lá tem aquele povo todinho que viu Noé construir a arca. Lá está aquele povo, inclusive alguns familiares lá, de Noé, que ficou fora da arca e morreu no dilúvio. Aquela turma que deve ter zombado que só do Noé. E eles viram tudo isso. E a Bíblia fala que Jesus pregou para eles. Já pensou, irmão? Vamos voltar na lição, que tem uma coisa importante para eu falar com vocês aqui agora. Esses textos nos revelam a bondade de Deus. Embora o escritor de Hebreus nos diga que Noé condenou o mundo, o apóstolo Pedro nos mostra que o Senhor esperava durante toda a construção da arca, pelo arrependimento de todos. Mas, como o único que pode condenar ou salvar é Jesus, então, na morte dele, todos que foram condenados pela arca de Noé no dilúvio, receberam mais uma oportunidade de salvação ouvindo um grande sermão do autor da vida, lá no mundo dos mortos. Rapaz, é forte isso. Quem quis, quis. Quem não quis, não quis. Mas o Jesus fez questão de falar, sou eu. Foi eu que mandei o Noé construir a arca para vocês. Vocês não entraram lá. Quer ir comigo agora? Porque senão já era. É demais, né? O amor que Jesus tem por nós, irmãos, é emocionante mesmo. E aqui ele fala assim, mas como o único que pode condenar receberam mais uma oportunidade de salvação, ouvindo o grande sermão do autor da vida lá no mundo dos mortos. Naquele lugar fétido, Jesus expôs publicamente os planos de Satanás, derrotando-o. Isso está em Colossenses 2, versículo 15. E levou cativo o cativeiro. Efésios 4, versículo 8. Por isso, o dilúvio não é tratado como o juízo final de Deus para a humanidade, porque realmente não o foi,
Mas, é isso que eu queria falar com vocês. Mas agora, estamos vivendo nos últimos dias. E quando Jesus voltar, haverá um grande e definitivo, fala assim, definitivo. Não tem outra chance. Entendeu? Quando ele voltar, vai ser definitivo. Na arca não foi definitivo. Jesus foi lá no mundo dos mortos e pregou para aquele povo. Agora vai ser definitivo. Ele vem, leva a igreja, quem não foi, não foi. E a gente está aí, quando eu falo a gente, repito, não somos nós aqui, a igreja de Cristo de uma maneira generalizada, brincando de evangelho. Se aborrecendo com qualquer coisa. Largando a igreja, saindo, voltando para o mundo, até para outras religiões, de onde já tinham saído. Voltando a práticas pecaminosas, antigas, que já tinham sido liberados daquilo. Jesus já tinha liberto aquela pessoa e está voltando a se colocar no jugo da servidão. Pessoas brincando, irmão, brincando. Inclusive pastores também. E aí Jesus vai voltar. Só que é definitivo. Aquela porta daquela arca se fechou. E a Bíblia fala que Deus lacrou ela por fora. E quem ficou do lado de fora deve ter entrado em desespero, irmão. Né? Vendo aquela água subir, 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 não tem para onde ir. E vendo seus filhos morrerem, tudo se destruírem. Deve ter sido um desespero violento. Aí Jesus vai lá e aparece. E prega para eles. Agora não vai acontecer mais isso. Então eu não posso ficar, me achar no direito de não orar ou não me dedicar para salvar um parente. Eu tenho que passar por cima de todo orgulho. Eu tenho que passar por cima de todo orgulho. Amém, irmãos? Porque vai ser definitivo. Quando ele voltar, ele não vai mais pregar para os mortos, não. Quando ele juntar, todo mundo ressuscitar, ele vai julgar. Ele não vai pregar, ele vai julgar. A Bíblia fala que ele pregou para os mortos lá. Mas agora não vai pregar, ele vai julgar. Uns para salvação, outros para condenação. E acabou, irmão. A gente precisa aprender, então, a falar de Jesus para a nossa família. Que, aliás, dei 2 mensagens para vocês aqui falando sobre isso, né? Como falar de Jesus, de salvação para a nossa família. Deu para entender, sim ou não? É sério, sim ou não? É definitivo agora, né? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, pode ir lá na Bíblia. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Se você não trouxe a Bíblia Sagrada, está em pecado. Brincadeira. Tem que trazer a Bíblia, pessoal. Você está vindo para a faculdade. Sem livro, como é que você vai estudar? Eu vou fazer igual eu fiz com o Facebook, né? O Facebook eu tirei. Porque algumas pessoas estavam começando a participar ao vivo da reunião, né? Pararam de vir à igreja. Eu falei, é? Tirei. Pronto. Aí eu vou tirar a mensagem da tela agora, para ninguém ler mais. Para ver se a pessoa começa a trazer a Bíblia de volta. Não anda mais com Bíblia porque lê na tela. Não está amarrado. Tem que andar com a palavra. Segunda carta aos Coríntios. Capítulo 5. O que diz o versículo 10? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos estarão diante desse tribunal. Para que cada um receba, segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem, ou mal. Ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. Amém, irmãos? O julgamento vai ser feito, vai haver um tribunal, o julgamento vai ser feito, bem ou mal, não importa. Ou salvo ou condenado. E a gente está perdendo tempo com vaidade. Certo? Perdendo tempo com a soberba.
deixando as nossas emoções falar mais alto. A gente fica chateado, aborrecido, não quer mais saber. Não, para com isso, irmão. A gente está falando de coisa eterna. A gente não está lutando por coisa material. Jesus falou, para de fazer isso. Você está lutando por coisa que o ladrão rouba, que o tempo vai enferrujar. Você tem que buscar o meu reino e a minha justiça. Coisas que são eternas. Não é, quando Jesus disse isso, ele não está dizendo para você vender carro, vender casa, dar tudo para a igreja, não. Pelo amor de Deus, para com esse pensamento. Ele quer que você prospere, prospere muito, usufrua do que você prosperou. Eu já preguei isso aqui na nossa reunião de 1 hora com Cristo. Você então prospera, você usufrua do que você prosperou, senão não adianta prosperar. Prosperar para não usufruir não adianta. Prospera, usufrui, mas não esqueça dele. E da obra dele também. Não sei se você viu na televisão esses dias, você que tem a nossa TV, né? Eu acho que todo crente tinha que ter a nossa TV em casa, sinceramente. Se você tem condição financeira, como diz os antigos, tem bala na agulha, né? Então você pode ter a sua TV por assinatura, separado, mas também tinha que ter a nossa TV. Aí passou lá no show da fé. Lembra daquele caso de um lugar que estava seco, 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 seco? E o rapaz furou o poço e não tinha água lá. Mas Deus mostrou até o local onde o cara tinha que furar o poço. Ele e o irmão dele, eles acreditaram no que Deus falou, mandou furar, o pessoal chamou ele de doido. Quando furou o poço, achou lá a água. Quem lembra desse testemunho? O nosso pessoal foi lá procurar ele, para ver como é que ele está. Passou essa semana agora. Ontem, na verdade. Passou ontem. Ontem. Hoje é quarta. Passou ontem. Ontem ou segunda-feira. O homem agora está rico, irmão. Está bem sucedido. Ele é tudo lá com ele, o local todo é seco e ninguém consegue furar poço e achar água em lugar nenhum, mas está tudo lá na terra dele. O homem, não é que os homens ficaram ricos em poucos anos? Só que uma coisa linda, são ricos, mas continuam na presença de Deus. Dando dízimo altíssimo, oferta altíssima. Não são aquelas pessoas covardes que recebem de Deus e depois esquecem de Jesus. E que estão jogando a salvação fora por causa de um dinheirinho a mais no bolso. Por causa de uma coisinha, de coisa material. Isso é a maior besteira que o crente faz. Deus quer que você tenha o máximo que você puder ter, mas que você não esqueça da obra. Não esqueça dele. Não esqueça da santidade. Não esqueça da palavra. Jesus é a palavra, irmão. Quando você fere a palavra, você está ferindo Jesus. Para pensar. Ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne. Lá no céu é o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Os três testificam, eles são um só. Quando você fere a palavra, você fere Jesus. Está amarrado, meu Deus do céu. Essa frase agora, meu Deus, mexeu, hein? Quando você fere a palavra, você está ferindo Jesus. Quando você anda fora da palavra, você está andando fora de Jesus. Está amarrado, eu não quero isso para mim não, irmãos. Jesus me ajuda. Amém? Vamos fechar isso aqui então, irmão, agora? Você entendeu isso aqui? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Seu corpo é templo do Espírito Santo, hein? Valorize e respeite o seu próprio corpo. Amém, pessoal? E aí eu estou falando do seu corpo mesmo, né? O irmão me ligou um dia desse aí, disse, pastor, eu estava na sala, na cozinha, lendo a Bíblia, aí eu lembrei que eu estava sem camisa. Aí eu lembrei do senhor falando assim, eu tinha falado com ele já. Irmão, eu não digo que está errado. Eu nunca faço isso. Jamais vou ler a Bíblia sem camisa. É uma questão de respeito. Pastor, me deu uma vergonha na hora que eu lembrei do senhor falando isso. Fui lá, botei uma camiseta. Que está muito sol, está justificar. Está muito sol, está muito calor. Eu falei, irmão, bota uma camisa levinha, camiseta leve. Mas não lê a Bíblia sem camisa, não. Se tiver necessidade, tudo bem.
Aí eu leio a Bíblia até no banheiro, tomando banho, se for o caso, se tiver necessidade. Mas se eu estou em casa, se eu posso me arrumar para poder ler a Bíblia, botar pelo menos uma camisa, por respeito, eu acho que vale a pena você ter esse temor aí. Porque hoje em dia as pessoas não estão tendo temor nenhum. Nem na vestimenta. Bom, fica a dica. Voltando aqui na lição, vamos lá. Entenda. Ele não pregará mais para os mortos, né? Ele não pregará mais para os mortos. Devemos ouvir os avisos dele em vida. Agora é a hora de ouvir, em vida. Morreu sem ele, já era. Entenda, as nossas atitudes fazem a diferença. E obedecer a Deus, como obreiros aprovados, é o que devemos fazer. Assim como Noé praticou a fé e salvou sua família, vamos também ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Tiago 1:22 fala isso, né? Agora, olha que versículo. Na nova tradução da linguagem de hoje, que tremendo. Versículo forte que eu trouxe para você para fechar o nosso estudo. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo. Fala assim, tudo o que essa pessoa fizer. Amém? Tudo que eu fizer, eu vou ser bem-sucedido, vou ser abençoado. Quando eu examinar bem, ele está falando de examinar, entendeu? Não é só ler, ou não é só ouvir alguém lendo, é eu examinando as Escrituras, entendeu? É diferente ou não é? Examinando. Você pensa naquele homem que prova o vinho para ver se o vinho é bom. Você já viu o ritual? Dá nervoso. Para a gente é bobeira. Para quem entende e vai vender uma garrafa de vinho por 300 mil reais, uma garrafa só, 700 mil reais, uma garrafa só, para quem entende, aquilo não é besteira não. É besteira para a gente. Aí ele pega... faz uns rituais lá, só falta plantar bananeira com taça, aí depois, um pouquinho só. Esse aqui não presta. Olha, ele está examinando aquilo ali. Por quê? Porque aquele vinho vai ser vendido, é coisa cara. É uma coisa rara. A gente lê a Bíblia e, não entendi. Bum, deixa para o lado. Não entendeu? Você não tem o Espírito Santo para te lembrar? Dobra o joelho e vai orar. Então, lê de novo. E lê, examinando, irmão. Perguntando por quê. Por que o Saul fez isso? Por que o Saul sacrificou no lugar do Samuel? Se a ordem não era essa, Samuel falou, me espera. O Saul perdeu a bênção ali. O que ele perdeu? Perdeu o reinado dele. Ficou perturbado. Foi procurar até... tentar falar até com mortos. Por que ele ficou perturbado, querendo até falar com quem já morreu? Aí você vai lá ver lá atrás, por que o Saul fez aquilo? O que ele fez? Tem que examinar, irmãos, a vida do Davi, ler. Ele está dizendo aqui que aquele que examina bem, não é qualquer exame não, examinar bem a lei e não a esquece e põe em prática o que examinou e viu que era de Deus, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Você viu então por que a igreja está perdendo a bênção? Por que a gente está perdendo a bênção? Porque muitos não conseguem o que precisava? Porque a gente não examina bem. A gente não conhece Jesus na totalidade, porque não examinamos as Escrituras. Ele é a Escritura, Ele é a palavra. Mas eu não examino a palavra, então eu não conheço do jeito que eu deveria. Deu para entender, sim ou não? Esse versículo é demais, irmão. É para você começar a ter vitória atrás de vitória. Diga amém, Jesus. Esse livro tem que fazer parte da sua vida.
Você tem que ler com calma, examinar. E aquilo ali tocou. Por que Jesus esperou 2 dias até ir lá ver o Lázaro? E vai examinando, vai perguntando, vai falando com Deus. Jesus me faz entender, não sei por que o Senhor fez isso. Por que o Senhor fez dessa maneira? Por que... E o Senhor vai examinando. Já viu o homem examinando aquelas pedras para ver se é uma joia rara, né? Bota aquele negócio no olho grandão assim, né? Para ampliar, né? E ele vai ver. Mas a gente é só uma pedra. Para a gente é só uma pedra. Bonita, acabou. Mas aquilo ele está vendo. Essa é falsa. Não, essa tem muito valor. E a gente precisa examinar mais as Escrituras. Amém, irmãos? Para poder alcançar de Deus tudo que a gente quer alcançar. Não tem facilidade, não. Tem que buscar mesmo. E Deus vai dar essa vitória para a gente em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Se você tem o seu pedido para colocar sua família na arca, pega na mão. Fiquem de pé em nome de Jesus. Deixa eu fazer só uma pequena oração rapidinho aqui. Pai, essa foi a última lição das 9 lições sobre a arca do Noé. Eu abençoo todos que participaram dessas lições em nome de Jesus, inclusive em casa. Eu as abençoo para a tua glória. E que a família esteja na arca contigo, salvos para a tua glória. Eu declaro essa família salva em nome de Jesus. Amém.